E aí, galera, como é que vocês estão? Galera, hoje a gente vai fazer o quê? Nós vamos finalizar as funções orgânicas, ok? Então, para essa última aula de funções, a gente vai trabalhar com as funções que apresentam nitrogênio, que são as famosas funções nitrogenadas, ok? Então, a gente tem alguns exemplos de função nitrogenada, lembrando que os vestibulares trabalham tanto com funções oxigenadas como funções nitrogenadas. Então vocês têm que ter a noção de todas as funções. Ok? Então a gente vai agora falar das principais funções nitrogenadas, caso no cotidiano e também nomenclatura. Ok? Então vamos começar. Primeira função, função amina. A função amina, ela primeiro ela é derivada da amônia. E como é a amônia? NH3, isso aqui é a estrutura da amônia. Ó. NH3. Então, a amina, eu tenho 3 tipos de amina. A amina primária, a secundária e a terciária. Renato, qual é a diferença? Galera, só olhar. Se perder um hidrogênio, então aqui eu tenho um caso, ó, em que está perdendo um hidrogênio. Perdeu um hidrogênio, então ele tinha NH3. Perdeu um hidrogênio, ficou NH2. Esse hidrogênio que ele perdeu vai se ligar a um carbono da cadeia carbônica. Então, a amina primária, nitrogênio ligado somente a um carbono. A amina secundária, o nome já está dizendo, quando estiver ligado a 2 carbonos. Então, ela perde 2 hidrogênios, só fica com um H e eu tenho 2 radicais. Então, 2 carbonos, ela está ligada. Já a amina terciária, ela perdeu os 3 hidrogênios e é ligada a 3 carbonos, ok? Então, essa é a diferença das aminas. Primária, secundária e terciária. Amina primária, nitrogênio ligado a um carbono. Amina secundária, nitrogênio ligado a 2 carbonos. E a amina terciária é quando o nitrogênio estiver ligado a 3 carbonos. Nomenclatura bem simples. Prefixo, infixo e o nome amina. Então aqui eu tenho, lembrando todas as regras de nomenclatura, a função tem que estar no menor número. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui o nitrogênio, então 1, 2, 3, 4, prefixo 4 carbonos but, somente ligação simples entre os carbonos AN, e eu falo a localização de onde está a amina. Então a amina está no carbono de número 2, então eu tenho 2 amina, ok? Nesse caso aqui, eu tenho nitrogênio no carbono 2, que é o carbono mais próximo da minha extremidade. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Então no carbono de número 2 eu tenho a amina e no carbono de número 3 eu tenho a ramificação metil. Na hora de colocar o nome, primeira ramificação, depois a minha cadeia principal. Então eu tenho 3-metil, 4 carbonos na minha cadeia principal, but, então 3-metil, 4 carbonos, but, somente ligação simples, AN, e a amina que está no carbono de número 2, tá? E ela mostrando para vocês 2 amina. Então, 3-metil, but, AN, 2 amina, ou 2 butanamina, ok? Nesse outro caso, só tenho um pouco diferente. Quem é a cadeia principal? Aqui tem mais carbonos, ok? Então, a minha cadeia principal, que são 4 carbonos, ela é a minha prioridade. E eu tenho uma amina secundária. A amina secundária ela está ligada a 2 carbonos. Então eu tenho que falar o que está ligado nessa amina depois da minha cadeia principal. Então, N-etil, o que é que isso significa? Que no meu nitrogênio eu tenho um etil. Então, N-etil. A minha cadeia principal, eu tenho uma ramificação que é o 3-metil. Então, N-etil é essa parte aqui, ok? Aí vamos lá. No meu carbono 3 eu tenho metil, então 3-metil, 4 carbonos but. E o 2 eu tenho a amina, ok? Então é uma amina secundária porque ela está ligada a 2 carbonos. Então é esse caso aí que vai ficar a minha nomenclatura. A nomenclatura usual, né, que a gente chama, eu coloco o que está ligado à amina. Então, ramificação, amina. Então, eu tenho metil, amina, etil, amina, fenil, amina.
isopropilamina. Aqui, quando eu tenho ela secundária, então eu tenho dimetil, desculpa, e tem um metil de cada lado, dimetilamina. Nesse caso, eu tenho etil de um lado e o metil do outro. Então, etil, metilamina, seguindo a ordem alfabética. E no outro caso, eu tenho uma amina terciária. Então, eu digo o nome de todas as minhas ramificações. Então, eu tenho um fenil, eu tenho um etil e eu tenho um metil. Seguindo a ordem alfabética, etil, fenil, metilamina. Ok? Sempre a ordem alfabética. Essa é a nomenclatura usual das aminas. Cotidiano, onde é que elas são encontradas? Nós temos estimulante do organismo, anfetamina, cocaína e a cafeína, aminoácidos nas principais proteínas, alcaloides, ok? Alcaloides, vamos mostrar o caso a vocês, a morfina e a nicotina, protetor solar, que a gente já falou lá nos ácidos carboxílicos, a amina estava presente, e também em alguns analgésicos. Então, bora lá. Anfetamina, ok? Eleva o ânimo de quem ingere em virtude do aumento da atividade do sistema nervoso, diminui a sensação de fadiga e redução do apetite. Ela é utilizada como um estimulante, né, a anfetamina, só pode ser vendida com prescrição médica, porque ela vai causar a dependência. Então tá aqui, ó, a presença da amina. Então, galera, amina é quando eu tenho um nitrogênio ligado a um carbono. Nesse caso aí, nós temos uma amina primária, porque só está ligada a um carbono, ok? Então, a anfetamina, um remédio utilizado aí para estimulação e aumentar o ânimo. Cocaína é poder estimulante, é extraída dos arbustos, ok? Lá nas encostas dos Andes, ela é muito encontrada. Aumenta a atividade motora. O que é que ela causa? Euforia, loquacidade. A pessoa fala bastante, ok? Seguido de intensa depressão. Seu uso fica cada vez mais compulsivo, causando a dependência. Nós temos dependentes químicos à base de cocaína, o que causa a morte por overdose. Então, bora olhar a estrutura da cocaína. Tá aqui a estrutura da cocaína. E nessa estrutura eu tenho várias funções. Bora identificar. C-O-O. Que função é essa? É uma função oxigenada, chamada éster. Então aqui eu tenho o éster, aqui e aqui. E tá aqui, ó, o nitrogênio mostrando a função amina. Então na cocaína eu tenho a função éster e a função amina. Cafeína, né, presente no café, pó de guaraná, chocolate e até em refrigerantes. Aqui eu tenho algumas estruturas, né, alguns materiais do nosso cotidiano e a quantidade de cafeína que ela está presente. Cafeína estimula o sistema nervoso central, favorece o estado de alerta, aumenta a concentração, a atenção e a memória, mas em excesso ela vem causar gastrite, esofagite e também a dependência. A abstinência da cafeína pode causar dor de cabeça, irritabilidade, agitação e também a ansiedade. Olha aqui a estrutura da cafeína. Funções presentes na cafeína. Olha aqui, amina, e aqui eu tenho outra função que eu vou já falar para vocês, ok? Então, a amina está presente também na cafeína. Alcaloides. O que são os alcaloides? São aquelas substâncias que são extraídas de plantas, ok? Nós temos a morfina, ela é extraída da papoila do ópio, e nós temos também a nicotina, que é extraída lá da nicotiana tabaco. Nicotiana tabaco, que é a planta de onde é retirada a nicotina, ok? Então aqui eu tenho a função, olha, vamos lá. Morfina, funções orgânicas que eu tenho. Eu tenho o OH ligado a neuromático, que é um fenol. Nós temos o oxigênio atrapalhando ligação, que é um éter. Aqui é aneuromático? Não. Então, OH ligado a um carbono simples, nós temos a função álcool. Então, tá bem aqui, ó, o meu nitrogênio. Então, aqui tá a minha função amina. Lá na nicotina, eu tenho, ó, aqui o nitrogênio e aqui o nitrogênio. Função amina presente, ok? No nosso organismo nós temos alguns hormônios. Nós temos a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Na serotonina, tá aqui, eu tenho o OH ligado ao neuromático, fenol. Aqui está a minha amina e aqui também está a amina. Nós temos a adrenalina, ok?
Funções presentes na adrenalina. Nós temos o fenol aqui e o fenol aqui. Fenol, OH ligado ao anel aromático. Nós temos lá em cima o OH ligado a um carbono simples, que é a função álcool. E lá embaixo está a minha função amina. E por último, nós temos a noradrenalina aqui embaixo, influencia no humor, na ansiedade, e ela vem estar presente também no sono e na minha alimentação. Fenol, OH ligado ao anel aromático, OH ligado a um carbono simples, aqui eu já tenho um álcool, e daqui a minha função amina. Amina é primária porque só está ligado a um carbono. E nós temos a endorfina, ok? Relaxar e dar prazer, despertando a sensação de euforia e bem-estar. Lá na endorfina, quais são as funções que eu tenho? Bora lá. OH ligado ao anel aromático, fenol. Oxigênio atrapalhando ligação, função éter. Nós temos OH ligado a essa estrutura não é anel aromático, então aqui eu tenho também a função álcool. E aqui o nitrogênio atrapalhando a ligação, então aqui eu tenho a função amina, ok? Função agora amida. Galera, a função amida nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque a amida eu tenho o nitrogênio ligado a um C dupla O. O que é que os alunos confundem? Acha que ali é a função amina, acha que aqui é a função amina e aqui é a função cetona, ok? É isso que os alunos erram, mas vocês não vão errar, ok? Então a função amida, olha o bizu, D, porque eu tenho nitrogênio ligado a um carbono com dupla O. Então, nitrogênio ligado a um carbono com dupla O, aqui eu tenho a função amida. A amida ela pode ser monossubstituída, quando eu tiver uma substituição do nitrogênio NH2, tirou um hidrogênio desse, entrou um carbono, então ela é monossubstituída. Ou ela pode ser dissubstituída, quando ele perde os dois nitrogênios e entra dois carbonos, ok? Duas cadeias carbônicas. Então eu tenho a amida monossubstituída e a amida dissubstituída. Nomenclatura de amida: prefixo, infixo, terminação, amida. Então aqui é a minha função amida, eu só tenho um carbono MET, ligação simples AN, terminação amida. 2 carbonos ET, ligação simples AN, terminação amida, etanamida. 4 carbonos BUT, ligação simples AN, terminação amida. Aqui eu já tenho uma ramificação, fenil no carbono de número 2. Sempre, galera, numeração começa da função. Então aqui está a função amida. 1, 2, 3, 4, 2 fenil, 4 carbonos BUT, ligação simples AN e a função amida, 2-fenilbutanamida. Presente no nosso cotidiano aonde? Principalmente na ureia. Ureia, metabolismo, né, o que está sendo eliminado na urina. Então, produto final do metabolismo das proteínas. A ureia, né, é eliminada tanto no suor como no sangue, em pequenas quantidades ela está presente, mais presente na urina. Usado também como adubo e na produção de polímeros famosos plásticos, né? Também está muito utilizado em hidratantes para a pele e também em alguns medicamentos. Então aqui eu tenho N carbono dupla O, amida, N carbono dupla O, amida, ok? Então amida quando eu tiver o nitrogênio ligado a um carbono com dupla O. Nós temos agora os nitrocompostos, são outros grupos, né? Outra função orgânica. Lembrando, primeira, amina, nitrogênio ligado ao carbono simples. Amida, nitrogênio ligado ao carbono com dupla O. E agora nitrocomposto, ok? Nitrocomposto, nós temos o grupo nitro, porque ele é derivado do ácido nítrico. A gente vai ver lá na frente as reações orgânicas, então eu tenho que saber isso daí. Então, nitro composto quando eu tiver o NO2, ok? Nomenclatura, nitro, começa, nome do hidrocarboneto que está ligado a esse grupo nitro. Então eu tenho NO2 aqui, nitro composto, e aqui eu tenho o metano. Então nitro, metano. Aqui eu tenho 2 carbonos, etano. Então nitro, etano. Aqui eu tenho 3 carbonos, propano. Então nitro, propano. E aqui eu tenho 3 grupos nitro e eu tenho o tolueno. Numera
2, 4, 6, trinitrotolueno, ok? Que é o famoso TNT. Bora lá. Acabamos de falar o TNT, que é o trinitrotolueno, utilizado principalmente em explosivos para demolir construções nas empresas de mineração, ok? Ele foi utilizado para desencadear a bomba atômica, ok? Então tá aqui a estrutura do trinitrotolueno, ok? E ele também é utilizado, né? Ele é encontrado, esse grupamento nitro, nos explosivos como dinamite, ok? Que é o TNG ou a trinitroglicerina. A nitroglicerina também é um vasodilatador para injeta na veia quando a pessoa estiver tendo algum tipo de infarto, principalmente o infarto coronário. Ele é um vasodilatador. Ele dilata os vasos para ter o fluxo sanguíneo, ok? Então aqui embaixo nós temos os grupamentos nitro, aí representado para vocês. Outra fusão é a função nitrilo, ok? Nitrilo é quando eu tiver o CN, derivado do ácido cianídrico, ok? Então eu tenho o HCN, está aqui representado, perdeu esse H, entrou a cadeia carbônica, aí eu tenho o grupo nitrilo, olha aí. Nomenclatura, prefixo, infixo, coloquei o O e a terminação nitrilo. 2 carbonos, olha aí, o carbono é contado, então eu tenho 2 carbonos, et, ligação simples, coloquei o O, etano, nitrilo. 3 carbonos, prop, propano, nitrilo. 4 carbonos, but, butano, nitrilo. E aqui eu tenho o benzeno com o carbono, ok? Se fosse só um era fenil. Aqui eu tenho o benzeno, nitrilo, ok? O nitrilo, galera, a gente tem que prestar atenção. Ele tem uma nomenclatura usual, que é chamado de cianeto. Então, nitrilo é o cianeto. Nomenclatura usual, eu coloco o nome cianeto e o nome do radical que está ligado a ele. Então, eu tenho cianeto de metila, cianeto de etila, cianeto propila, cianeto de fenila. Okay? Então, o nitrilo também é chamado de grupamento cianeto. Encontrado aonde? Né? Os mais encontrados, nós temos o acrilonitrila, que é uma lã sintética chamada de Orlon, ok? E eu tenho o acetonitrilo. Lembra do nome aceto? Derivado do ácido acético, quando eu tenho 2 carbonos. Então, acetonitrila, nomenclatura oficial, etanonitrila. Ele é um solvente, ele está utilizado principalmente em pesticidas, ok? Para controlar aí as pragas, principalmente na plantação de soja, ok? Então, nitrilo é a mesma coisa que cianeto. Aí o outro grupo é o isonitrilo, que os alunos confundem. Então, nitrilo é o cianeto. O isonitrilo, né, ele vem do isocianeto, muda o que? A ordem. O nitrilo é CN, o isonitrilo é o NC, ok? Nomenclatura, nome do substituinte com a terminação carbilamina. Então eu tenho metil, carbilamina, etil, carbilamina, propil, carbilamina, fenil, carbilamina, ok? Nomenclatura usual, isocianeto. Então a gente vai agora para lembrar. Nitrilo é o cianeto. O isonitrilo é o isocianeto, ok? Então segue a mesma regrinha de nomenclatura usual do cianeto. Eu tenho aqui isocianeto de metila, isocianeto de etila, isocianeto de propila, isocianeto de fenila, ok? Então não esqueçam, cianeto é nitrila, isocianeto, isonitrilo. O que é que muda? A ordem. CN, cianeto, NC, isocianeto. Encontrado principalmente também em pesticidas. Um cheiro desagradável, ele é uma substância tóxica, a densidade dele é menor do que a densidade da água, ele é praticamente insolúvel em água, é elevado ao ponto de fusão e ebulição. Então, encontrado principalmente em pesticidas, o isonitrilo.
E a dica, mais uma vez, que eu tenho para vocês, lá no QStudy eu tenho um mapa mental esquematizado somente com funções nitrogenadas. Os outros conteúdos que a gente viu, função oxigenada, derivado de ácido carboxílico e função nitrogenada, aleto orgânico também está tudo lá no QStudy como mapa mental para vocês. A dica é, acessa lá no Instagram, @QStudy, tá lá os mapas mentais de funções para vocês fazerem bonitinho, deixar no caderno de vocês, ok? Valeu, galera! Terminamos as funções orgânicas, falamos das oxigenadas, falamos das nitrogenadas. Aqui a gente finaliza. Se tiver ficado alguma dúvida, manda lá para a gente esclarecer, ok? Beijão para todos vocês, até a nossa próxima aula. Valeu, galera! Não esqueçam, façam as atividades e estudem. Valeu!